podcast para trazer temas de saúde, beleza, bem-estar. Eu sou a doutora Marília Queles, sou médica, tenho hoje uma visão integrativa, me preocupo em trazer os cuidados em 360 graus, ou seja, um cuidado por inteiro. E para isso eu tenho sempre trazido pessoas para trazer bate-papo sobre temas que envolvem alguns problemas de saúde. E eu estou aqui hoje com o Wallace, um colega, reumatologista, que vai fazer um bate-papo hoje, né, Wallace? Sobre fibromialgia, que é um problema que muitas vezes é compartilhado com outras especialidades, mas a reumatologia é responsável principal pelo estudo e pelo acompanhamento dos pacientes com essa questão. E aí eu queria que você trouxesse um pouco mais sobre isso, né, o seu olhar, explicar como que se define, enfim. Joguei a bola para você, Wallace. Perfeito, Marília. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Então, a gente entende bastante de fibromialgia, né? Realmente é a disciplina médica aí, né? A área médica que mais publica e mais estuda sobre esse assunto. Então, frequentemente somos muito procurados, né? Nos consultórios para poder estar lidando com isso. Quando o paciente te procura, o que ele traz como queixa maior? Dor. Então, assim... Fala sobre essa dor que eles clinicamente, trazem. A fibromialgia é uma síndrome dolorosa crônica, né? Então, o padrão dessa dor é um padrão generalizado, difuso. Geralmente tem uma origem espontânea, simétrica e crânio-caudal, ou seja, da cabeça para os pés. Não é uma dor que é localizada, então é uma forma de a gente diferenciar, né, de outros tipos de dor que possam estar cometendo, por exemplo, uma tendinite, partes moles. Não, essa situação de ser crânio-caudal, ela remete a estímulos que vêm do sistema nervoso central. A estímulos remete a patologia de ordem neuronal. Então, por isso, as pesquisas, a fisiopatologia indicam, hoje em dia, problemas nessa área, nesse setor. E aí seria mais a nível neurológico, propriamente dito, ou até emocionais, psíquicos? Como que a gente poderia considerar a origem? Isso, a fisiopatologia da doença, né? Ela coloca hoje como, digamos assim, palpavelmente falando, né? Como desordens no metabolismo da serotonina, né, que são neurotransmissores, né, do nosso sistema nervoso, né, e fenômenos que leva a fenômenos de amplificação dolorosa. Então, até seria considerado desordens bioquímicas, até eu poderia dizer? Sim, a nível de neurotransmissores, podemos considerar dessa maneira. Porque durante muito tempo achou-se, ninguém sabia a etiologia, nem tinham pistas qual é a origem da fibromialgia, de onde que se originava. Então, essas pesquisas aí, mais recentes, mostraram que realmente, em relação, quando comparado a indivíduos saudáveis, algumas substâncias, né, que a gente pode chamar de quimiocinas, que são neurotransmissores no sistema nervoso central, estão alterados em pacientes que têm essa enfermidade. Então, por exemplo, substância P, né, que é muito frequente nos gânglios posteriores da medula, a própria metabolismo da serotonina, igual eu falei, são muito importantes. Então, mostra uma desordem a nível do que você está falando. Só que o que desencadeia... É o que eu quero saber, isso que eu quero saber. Cadê o X da coisa? Onde você desencadeia isso é por fenômenos emocionais, fenômenos psíquicos, sim, são completamente envolvidos como gatilho nessa síndrome. Então ela é multifatorial. Não é uma coisa só levando ao engatilhamento da síndrome. A gente chama de síndrome, que depois, clinicamente falando, a gente pode falar melhor para frente, mas é um conjunto de sinais e sintomas, onde a dor generalizada puxa o carro, né? Então não é só dor que o paciente vai ter. O que mais que ele vai trazer de sintomas, normalmente? Então, a dor, até como critério clínico explicando, é uma dor, né, generalizada.
Então, considero que o que é dor generalizada? Falando assim, né, até bom me explicar. É uma dor que acomete acima e abaixo traça uma linha na cintura pélvica, né? Então, abaixo e acima, e outra no hemicorpo, separando o corpo em duas metades, você tem que doer abaixo e acima da cintura, em pelo menos um ponto de um lado e do outro, traçando essa linha no hemicorpo, na metade do corpo. E tem que ter algum ponto da coluna também envolvido. Esse é o conceito de dor generalizada que a gente remete. Então, sem esse conceito, não existe diagnóstico. Por exemplo, é um diagnóstico clínico. Isso, completamente clínico. Não tem nenhum exame para a pessoa fazer. Nenhum exame que detecta isso. Mesmo essas modificações a nível de neurotransmissores, isso é visto nos estudos dentro a nível de laboratório, de universidade. Não tem como a gente pesquisar isso na comunidade. Tá, então são por critérios, né, já pré-estabelecidos que vocês conseguem fechar esse diagnóstico. E como tem envolvimento, eu falei emocional, eu vou tentar explicar, é realmente um assunto complexo. Mas esses neurotransmissores, eles estão presentes em todo o sistema nervoso, tanto na parte periférica, que são as articulações, os membros, como a nível do tronco cefálico, que já é dentro do encéfalo, ali parte, né, dentro do crânio da gente. Então, por isso que acaba acometendo, tendo uma dor generalizada, porque todos esses, vamos dizer, áreas têm a serotonina e está ligada a essa disfunção da serotonina. Exatamente, essa disfunção. Então, e ali pertinho ali, né, na região límbica, né, no hipocampo, aí, são áreas, né, cerebrais que trabalham a cognição. Então, esses neurotransmissores também são muito importantes ali, principalmente a serotonina. Essa disfunção vai levar a uma disfunção cognitiva também. Então, é um outro sintoma, né, da doença, disfunção cognitiva leve, geralmente, tá? Geralmente, o sintoma que vai apresentar é um déficit de memória recente, de atenção e de concentração, né, nas atividades. E fica realmente como o principal gatilho para essa disfunção, parte emocional e psíquica? Ou vocês têm outras questões envolvidas? Tem outras questões envolvidas. Os gatilhos realmente são de uma infinidade muito grande. A gente até separa assim em fibromialgia primária e fibromialgia secundária. A gente gosta de separar assim, porque normalmente é importante dizer que acomete principalmente mulheres, 90% dos casos são mulheres, tá? Aí sim, o porquê disso não está bem definido, tá? Então, será que nós mulheres somos mais emocionais? Talvez sim, né? Mas percebe-se também que os homens, né, com um comportamento mais emocional realmente são os homens mais acometidos. Isso é interessante falar. Mas carece de mais estudos, né, para a gente bater esse martelo. Mas assim, essa desordem psíquica que acontece muito tem a ver com os hábitos de vida, com o nível de estresse emocional, de preocupação que a pessoa enfrenta no dia a dia, tanto nos afazeres domésticos, na vida doméstica, quanto no trabalho. E esses, na minha prática clínica, eu posso dizer que são os principais... mais você observa. É o que mais observa. E o paciente tem essa consciência, por exemplo, ele consegue perceber que ele está excedendo, que ele está... para não chegar a desenvolver a doença, ou ele não tem realmente essa consciência, só vai se dar conta que ele está sofrendo uma sobrecarga ou uma preocupação maior quando ele já está com o processo estabelecido. Como que é isso? Essa pergunta é muito boa. Eles não têm essa consciência, né? Os gatilhos que envolvem, neuronais que envolvem isso, eles são inconscientes. Então, muitas vezes, o que leva a procurar uma gama de tratamentos, às vezes desnecessários, que não tem nível de evidência científica, né, para estar sendo aplicado. Uma gama de médicos passam com frequência, e muitos médicos ao mesmo tempo, que não fazem vários exames tentando achar, muitas vezes pensam que é algo pior, por exemplo, câncer. É comum, eu achei que eu estava com câncer, doutor, porque eu não entendo de onde vem tanta dor. Uma dor que não aparece em exame algum, nem ressonância, como eles perguntam muito, né? Aquela ressonância do corpo inteiro, não existe, não tem como fazer esse diagnóstico. Então,
Então, isso prova por si só como esse mecanismo é inconsciente, né? E ele é evolutivo. Então, assim, tem que ser interrompido o quanto antes a gente detecta isso na pessoa. E aí, como é que fica então o tratamento, né? Hoje, com os recursos que a gente tem, isso é um problema reversível, né? Existe recursos para ou atenuar? Como é que se lida, né? A partir do momento que se tem esse diagnóstico? Perfeito. O tratamento hoje, ele envolve 3 pilares principais, o que puxa o carro é a atividade física, e não é qualquer atividade física, né? Ah, não. Essa atividade física tem que ser direcionada e personalizada para cada paciente. Hoje, tem uma força-tarefa para tentar separar em grupos, vamos dizer assim, em grupamentos de pacientes portadores de fibromialgia, porque eles são eles não são monofásicos, sintomáticos, são multi. Então, tem pessoas que têm, por exemplo, um predomínio maior da sensibilização central à dor. Outros têm um predomínio maior do prejuízo do sono, que é outro sintoma. Eu vou falando no meio que são vários sintomas, sim. né? Que é essa questão do sono não reparador. A pessoa dorme cansada e acorda cansada. Não importa quantas horas de sono ela durma. Ela não atinge, né, aquela fase REM do sono que descansa, que faz revigora. A reparação, que revigora. Então, né? Tem pessoas que o problema maior é esse. Outros são o nível de estresse, outros são o sedentarismo. As comorbidades múltiplas ali que envolvem diabetes, hipertensão, obesidade, dislipidemia, que é o colesterol. É interessante que você está aqui falando, né? E realmente todos vão, hoje vários bate-papos, né, que eu venho tendo de outras áreas, todas convergem com a mesma questão, ou seja, a gente tem que investir, né, no cuidado, né, no estilo de vida mais saudável, ou seja, ter um cuidado em relação para que se tenha um sono reparador, né, para que se tenha atividade física. Então, só a medicina sozinha com os medicamentos não dão mais conta, né? Não Isso dão. que a gente precisa trazer para esse paciente, né? Aquela medicina que nós éramos deuses, vamos dizer assim, ela não existe mais, né? A gente precisa do trabalho conjunto dos pacientes, né? Eles também têm que ter um dia a dia, gerenciar o estresse, né? Perfeito. Vai ter que ter esse trabalho de casa também, né? O dever de casa, assim, é fundamental, inclusive. Eu costumo dizer, 80% do seu tratamento é seu. Você vai ter que gerenciar. A autoeficácia, o autogerenciamento, eu costumo trabalhar isso no consultório. Não, e eu fico feliz porque eu também tento fazer essas colocações, né? O paciente, ele tem que ser o protagonista do seu processo, porque realmente depende dele. E é bom quando a gente vem e vai conversando com outros colegas que reforçam essa ideia, sim, né? Mesmo dentro da nossa formação ainda convencional, quer dizer, você como médico novo já vem trazendo esse novo olhar também, né? Que não é só vir ao médico que ele vai resolver e passar o remédio. Tem que trabalhar cuidados complementares no dia a dia, né? Eu até quis trazer esse assunto porque vem muito a calhar. Para mim é um modelo exemplar, assim, dessa situação. Que precisa... Precisa, e não é só um, são todos, é uma equipe multi que vai trabalhar. Eu estou falando da atividade física, você já vai englobando ali na terapêutica o fisioterapeuta, o educador físico, todos são importantes. O acupunturista, porque tem evidência científica, sim, acupuntura, que ajuda na liberação do músculo, que dá muita contratura muscular devido ao estresse, devido ao aumento de tensão. Tanto que é uma pergunta frequente, o frio agora piora muito as dores da fibromialgia. Então, realmente acaba sendo uma terapia multidisciplinar e é muito importante esses recursos complementares, podemos dizer assim, né? Completamente. Não só, mas vocês têm medicamento específico também? Tem. Ou não? Também. Então, vamos assim, eu falei o primeiro pilar, né? Falei que são 3. O segundo pilar é a terapia cognitivo-comportamental, que é feita com psicólogo, né? Sim. Seria ou alguém habilitado, mas o psicólogo puxa o carro aí, né? Como especialista. Essa terapia, ela vai ajudar a neuromodular
de alguma forma, tá? A consciência, ter consciência do presente, né? Sim. Que é muito difícil, implica aí técnicas de mindfulness, que Sim. quem conhece, quem é do ramo, entende, que é ter aquela consciência no presente. Então, ela vai trabalhar mais ou menos nessa linha. E o terceiro, que é medicamentoso. Então, olha só, terceiro e a perninha mais fraca, tá? É o que menos vai poder fazer. Isso, a perninha, aquela O primeiro é o estilo de vida. Isso. Segundo, é realmente trabalhar um trabalho mental para trazer ele para o presente. Exato. E aí entra o medicamento. Aí que vai se entrar. Porque a maioria dos casos você pode conseguir uma solução eficaz até ali o segundo momento. Seria o melhor, né? Que seria o melhor, porque quem quer ficar tomando remédio e tal... Lembrando que os medicamentos todos têm potencial grande de efeitos colaterais, de leves a muito indesejáveis. Então, a gente trabalha principalmente com a linha de antidepressivos mesmo e ansiolíticos duais, né, que inibem tanto a serotonina como a noradrenalina, porque são os neurotransmissores mais envolvidos no processo, né? Inibe a fim de aumentá-los na fenda sináptica, porque nas pesquisas, como eu disse no início, eles estão reduzidos nesses pacientes, né, nos gânglios lá da transmissão nervosa. Então, tem todo um estudo, uma indicação. Porém, contudo, entretanto, na prática clínica, não funcionam bem em todos os pacientes. Há um índice muito grande de fracasso terapêutico, principalmente quando usa imunoterapia. Márcia, eu estou adorando tudo que você está falando, porque você está reforçando justamente tudo que a gente quer trazer hoje para esse paciente, ou seja, é a prevenção, né? É trabalhar a base, o estilo de vida, seja na alimentação, atividade física, cuidado da mente, né? Das emoções, trazer essa parte, um sono reparador, enfim. Então, você está reforçando o que muitos outros colegas, né, que eu venho trazendo também aqui para bate-papo, colocando, e eu espero que a gente possa uma rede, né, bastante forte para que as pessoas se despertem e realmente assumam esse cuidado de uma forma que vai beneficiar a eles mesmos, né? Porque mesmo que a medicina convencional venha evoluindo, novos medicamentos venham surgindo, a gente ainda nem tudo está nas nossas mãos, né? Está muito mais na mão dos pacientes algumas coisas do que da gente. Com certeza. Então, olha, acho que foi muito bacana você trazer o seu olhar dentro da reumatologia num problema que acho que não sei se vem aumentando. Como que você colocaria hoje? A fibromialgia é um problema... Muito, total, quase que a nível de epidemia, assim, né? Olha que incrível. Porque principalmente depois da pandemia. Por quê? Não precisa nem falar, é um óleo adicional de estresse que todos nós recebemos. Sim. Então, assim, eu recebo uma avalanche hoje em dia de pessoas com essa enfermidade. Igual eu falei, ela é primária, tem até a ver com fatores genéticos, Sim. tá? Tem fatores genéticos envolvidos, principalmente naquela primária que é de mãe para filha. Sim. Mas tem as causas, aquelas ditas secundárias, que é devido a doenças, aí são doenças múltiplas, geralmente crônicas, do ramo da reumatologia, como as nossas doenças autoimunes, a da neurologia, né? Mesmo da ortopedia, aquelas artroses avançadas com debilidade da funcionalidade articular, né? Então, que gera dor. Então, todo paciente hoje que sofre dor cronicamente, ele é potencialmente elegível para desenvolver a fibromialgia. Então, olha, entendeu? Enfim, eu acho que a pandemia tem que trazer esse olhar, né? De ver o quanto é importante a gente se cuidar e principalmente ter um olhar preventivo. Com certeza. Então, olha, foi muito bom, porque nós estamos aqui como profissionais da área de saúde, reforçando e mostrando que, apesar do nosso estudo, né, ser cada vez mais elaborado, a gente está apostando realmente no cuidado de base. Então, muito obrigada por tudo que você trouxe e eu espero você trazer mais coisas aqui para enriquecer o meu canal. Se você ainda não acompanha meu canal, clica aqui,
e compartilhe para que você também possa usufruir de todos esses conhecimentos para a sua vida e para a sua saúde.